vamos lá, gente. Vamos iniciar o debate, vamos começar com a apresentação, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Sandra Batistella, moro em Cabriúva, São Paulo, sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Então, 2 minutos, pastor Marcos, da sua apresentação. Graças e paz a todos. Eu sou o pastor Marcos Quintanilha, eu sou professor de teologia já há mais de 15 anos, tenho dado aula em diversos seminários e eu estou aqui para compartilhar o debate. Não é contra pessoas, mas é uma questão de ideias, né? É uma análise das ideias. Nós não estamos combatendo pessoas, mas estamos dialogando na defesa da fé, fazendo aquilo que o próprio Judas ensinou, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor Marcos. Agora, a apresentação é do irmão Samuel. 2 minutos, irmão Samuel. Ok. Sou Samuel, moro aqui na região metropolitana de Curitiba, né? Sou adventista, né? Estamos aí para conversar sobre esses bodes do capítulo 16, né, que já tivemos, né, ao longo da história da humanidade muitos diálogos a respeito desse tema. Nós também vamos conversar aqui, e evidentemente não vamos encerrar esse tema, né, não temos essa pretensão, mas é sempre bom conversar sobre a palavra de Deus, né, para que cada um de nós possamos crescer e também dar a outros oportunidades de pensar, né, talvez por um viés que não tenham pensado até este momento, né? Essa é a nossa intenção aqui. Então, nós vamos entrar agora no primeiro bloco, tá? Então, lembrando aos debatedores, né, que as perguntas é de 3 minutos e as respostas é de 5 minutos para cada, tá bom? Então, vamos lá. Nós não teremos a tréplica, ok? Pastor Marcos Quintanilha, meu irmão pode fazer a primeira pergunta para o pastor Samuel. Irmão Samuel, o texto que nós estamos tratando aqui, eu estou com ele aberto, é o texto que está em Levítico, capítulo 16. Eu só vou ler alguns versículos para a gente poder se posicionar. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, que morrerão quando se chegarem diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isso, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. O texto ele está tratando justamente da expiação, né? Então, na antiga aliança, toda a expiação era feita de forma provisória através de sangue de animais. E nós sabemos que o sacrifício perfeito ele só vem acontecer com Jesus Cristo. No texto que estamos tratando aqui, Deus ele usa de figura, tanto o carneiro quanto os 2 carneiros, né, o bode, eles são a pré-figura do ministério de Jesus, porque a expiação perfeita do pecado não pode ser feita através de sangue de animais. Aquilo ali era uma promessa, certo? Que só ia se cumprir no Calvário, onde o Filho de Deus iria fazer um sacrifício perfeito para que o pecado da humanidade pudesse ser expiado. Eu queria fazer uma pergunta ao pastor Samuel. Aonde está na Bíblia dizendo que o bode expiatório é uma figura de Satanás? Aonde é que ele tem um texto bíblico que ele possa apresentar para que dizer que é uma figura de Satanás, o tão falado bode Azazel? Se tem esse texto, eu queria que ele me mostrasse. Pastor Samuel, o irmão entendeu a pergunta, né? Sim. Amém? Amém. Então, o irmão tem 5 minutos. 5 minutos para a resposta, ok? Uhum. Só fazendo uma pequena correção, eu não sou pastor, pode se dirigir a mim como irmão mesmo.
Nós temos no capítulo 16 de Levíticos, né, uma apresentação, né, do que é a expiação. Mas antes do capítulo 16 de Levíticos, nós temos também um processo, poderíamos dizer assim, embrionário. Antes do santuário, nós temos uma maneira bíblica, né, de como Deus trata com o pecado. Que através dessa maneira bíblica a gente pode ver que sim, o bode que permanece vivo, ele pode sim ser um símbolo do inimigo, de Satanás. E aonde que está esse texto, que é esse, digamos assim, esse santuário, essa purificação embrionária, onde já está sendo representado ali uma figura de Satanás? É na própria introdução do pecado nesse nosso mundo. Quando o pecado surgiu lá no Jardim do Éden, e quando Deus se aproxima de Adão e Eva pela primeira vez, depois que entrou o pecado, ele vai se aproximar com uma pergunta: aonde estás? Então ele faz um questionamento. E a gente pode ver dentro desse diálogo desenvolvido ali já no Éden, uma espécie de investigação. Deus primeiro questionando, né, Adão, onde estás? Adão, ele vai então colocar a sua fala, né, um texto bastante conhecido. Ele vai dizer o porquê, o que aconteceu, por que ele está escondido, a sua sensação de nudez, e daí ele vai transmitir a responsabilidade, no caso Adão, a Eva. Daí ele vai dizer, isso tudo está sendo dito, é o capítulo 3 de Gênesis, né? Ele vai dizer que Eva deu para ele o fruto e ele comeu. Então Deus dirige a sua pergunta para Eva: o que aconteceu, Eva? E Eva, por sua vez, ela vai dirigir a sua mente, né? O questionamento que Deus trouxe para ela, ela dirige para a serpente, dizendo: a serpente que tu criastes, ela me incentivou, me motivou, me enganou, e eu comi. Então nós temos na serpente já uma representação, um modelo do que o bode estará representando também no capítulo 16. E como Deus ele vai tratar com o bode, com a serpente, né? O verso 15, Gênesis 3:15. Ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele está se referindo à serpente, mas é evidente que o diálogo não é com a serpente. A serpente é um instrumento nas mãos de Satanás. Apocalipse vai dizer, né, a antiga serpente. Então, a serpente é um instrumento nas mãos de Satanás. Assim como o bode é um símbolo de Satanás. Daí ele vai dizer aqui: porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, antes de aceitar Jesus, antes de aceitar a salvação, o relacionamento entre o inimigo e o ser humano é assim. Então, Deus vem, introduz e faz uma separação entre a mulher, que é uma representação da mulher, a semente da mulher, que é uma representação da humanidade toda, e a serpente, que é uma representação de Satanás. Daí, quando ele fala assim, porém, inimizade, sem Jesus, amigos de Satanás. Com Jesus, somos inimigos de Satanás. Agora, o sangue de Jesus, que é representado pelo bode que é sacrificado, ele vai nos salvar a nós. Mas e aquelas ações que praticamos em amizade com o inimigo? E a parte que cabe ao inimigo, Jesus morreu pelo inimigo também? Aqui em Gênesis 3:15 diz que não. Ele diz assim, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente, né, se referindo a Jesus. Este, Jesus, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui está entrelaçado a ação de Jesus por nós e a responsabilidade que Satanás tem por nossas culpas, todas estão aqui em Gênesis. Porque se a gente passar todo o capítulo aqui de Gênesis, a gente não vai encontrar uma única vez Deus se comunicando com a serpente, ou dizendo à serpente, não faça isso, não faça aquilo. As orientações dadas em Gênesis são para Adão e Eva. Logo, a serpente, ela está sendo responsabilizada pela parte que ela fez no pecado de Adão e Eva. E o diálogo não deixa a gente ter outra ideia senão essa. Então, aqui nós temos em Gênesis 3, principalmente no verso 15, já um modelo embrionário do que acontece em Levíticos capítulo 16. Pastor Marcos Quintanilha, o irmão tem 5 minutos para a réplica.
Olha só, irmãos, nós estamos num ambiente de debate, não é contra o pastor Samuel, mas sim a questão das ideias. Eu fiz uma pergunta a ele e ele praticamente ignorou a minha pergunta. O tema do nosso debate não é Gênesis 3. O tema do nosso debate está circunscrito ao capítulo 16 do livro de Levítico, aonde Deus, para montar um sistema ele pede a Arão que selecione 2 animais, esses 2 animais para representar o filho dele, o próprio Jesus, né? Então, infelizmente, eu não sei se o pastor Samuel ouviu a minha pergunta, eu acredito que ele não me ouviu, porque eu perguntei a ele aonde é que está na Bíblia que o bode Azazel, né, que é o bode emissário, seria uma representação de Jesus. Por que eu digo isso? Porque o próprio texto de Levítico 16 mostra Deus falando para Arão para ele separar 2 novilhos ou 2 bodes para fazer uma expiação pelo pecado. Um bode seria morto, o sangue derramado, simbolizando, você veja só, os animais aqui são símbolos, não de Jesus, é do ministério de Cristo. O que Jesus veio fazer? Ao derramar o sangue, ele está cobrindo o pecado. E depois, na sequência do texto, que para a gente ganhar tempo não dá para a gente ler, o Arão pega o bode, chamado bode emissário, confessa os pecados sobre o bode e lança ele pelo deserto. Esse bode, no texto original, aparece a palavra bode Azazel, ou Azazel, que é uma palavra hebraica que, traduzida para a nossa língua, nada mais é do que o bode emissário, ou o bode que será lançado no deserto. Então, nós temos 2 representações do ministério de Cristo. A primeira representação, o animal que vertia o sangue, representava o perdão pelos pecados. Porque sem derramamento de sangue, não há arrependimento, não há perdão dos pecados. E o outro animal, que era confessado o pecado e lançado no deserto, simbolizava aquilo que Isaías diz. Isaías diz que Jesus, no Calvário, levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, esses 2 animais, eles representam o ministério de Jesus. Pelo sangue dele, perdoar os pecados, cobrir o pecado e, ao mesmo tempo, levar sobre si os nossos pecados. É uma representação da expiação feita uma vez só, para todo sempre, por Jesus Cristo. Então, o texto, ele não abre espaço para que haja outros intermediários ou que outros seres possam prover essa expiação. Porque se eu disser que o bode emissário é uma representação de Satanás, isso implicaria em dizer que Satanás também estaria participando da salvação das pessoas, o que é um absurdo. Porque o texto bíblico é rico em detalhes em mostrar que Jesus tanto morre pelo pecado, como leva o pecado sobre si. Então, os 2 animais são uma representação do ministério de Jesus. Nunca Satanás, em momento nenhum, foi citado nesse versículo. Outra questão que eu perguntei ao pastor Samuel, qual é o texto básico para mim poder inferir que o bode seria uma representação de Satanás? Ele não deu, sabe por quê? Porque não existe. Então, criaram essa ideia através de literaturas extra-bíblicas, de outras culturas religiosas que não tem nada a ver com o Evangelho. Entendeu? Eu acho que essa heresia é uma heresia luciferiana. Você atribuir a Lúcifer, ou ex-Satanás, seja lá o adjetivo que você quiser dizer, que ele está participando, ele é co-redentor, ele é co-autor da salvação, como alguns católicos também acreditam que Maria é redentora, entendeu? Então, como se ela tivesse participação na salvação. Nós só temos um Salvador, que morreu por nós e levou sobre si os nossos pecados. Tá bom por aí? Tem mais alguma coisa? Irmã Sandra, como é que está aí o nosso horário? Então, olha só, eu queria usar esse tempinho final só para mostrar o seguinte. Essa doutrina do bode Azazel nunca foi ensinado na história da igreja. Não parte, nem os pais,
o período da patrística, os reformadores, Lutero, Calvino, ninguém nunca ensinou isso. Isso somente apareceu no século XIX, um grupo lá nos Estados Unidos. Tempo, Amém. Tá bom? Já deu. Irmão Samuel, o irmão agora tem 3 minutos para a pergunta ao pastor Marcos Quintanilha. A minha pergunta está aqui no verso 21. Levítico 16, o verso 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. E aqui vem uma sequência. A minha pergunta se baseia no ato dele colocar as mãos sobre a cabeça do bode vivo. O que significa este ato de pôr as mãos sobre a cabeça do bode e por que isso não ocorreu com o bode que foi sacrificado? Entendeu a pergunta? Pastor Marcos Quintanilha, irmão, tem 5 minutos, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Olha só, deixa eu ler o texto para a gente poder... Olha só, o texto que está sendo tratado é o texto de Levítico 16. E aí, Deus está... Veja só, qual é o objetivo dessa liturgia com os bodes. Veja só. Falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morrerão quando chegarem diante do Senhor. Eles entravam dentro do lugar santíssimo de forma aleatória, sem nenhum princípio, sem nenhuma ordem. Aí Deus vai falar a Arão, dizendo assim, diz, pois, o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra. Olha só, o objetivo era ter uma cobertura espiritual para que eles não morressem, porque eles estavam entrando na presença de Deus sem cobertura. Então, Deus vai criar um ritual. É um ritual provisório? É um provisório, porque o completo, o correto, só vai acontecer na cruz. Tá? Então, ele diz assim, diz isso, Arão, entrar no santuário. O objetivo é prover o quê? A expiação. Ele diz assim, verso 3. Com isso, Arão entrará no santuário com um novilho, para a expiação do pecado, e um carneiro para o local. Certo? Vestirá a túnica e tal. Verso 6. Depois Arão oferecerá o novilho para a expiação, que será para ele e para a expiação por si para sua casa. A ideia da cobertura pelo pecado, o inocente cobrindo o pecador, está implícita. O animal ia morrer para cobrir o pecado de Arão. Também tomará ambos os bodes, olha só, todos os animais, tanto o que foi lançado no deserto, eles estão ali para promover expiação. Só que essa expiação ela se dá de 2 situações. Na primeira situação, o animal é morto e o sangue é aspergido. E aí o outro ele diz assim, versículo 8, e Arão lançará a sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e o outro para o bode emissário. Por quê? Tem 2 animais ali. Então ele vai lançar a sorte para saber qual deles, os 2 são iguais, são perfeitos. Um vai ser morto e o outro vai ser lançado no deserto. Aí ele diz assim, mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser o bode emissário, apresentará vivo perante o Senhor para fazer a expiação. Olha só, o bode emissário, ele também faz parte da expiação. É bom a gente observar isso. Ele não é uma coisa extra. A expiação é feita com os 2 animais. Versículo 10 diz, o bode vivo apresentará perante o Senhor para fazer a expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Emissário por quê? Ele vai levar o quê? Aí o versículo 10 diz, e Arão fará chegar o novilho da expiação, que fará por ele a expiação por sua casa. Verso 13, porá o incensário sobre a casa, né? Aí no 14 ele fala do sangue, né? Ele porá o sangue do novilho, vai degolar no versículo 14. Aí quando ele chega no bode emissário, ele pega o bode emissário, coloca a mão sobre o bode, confessa o pecado e depois leva o bode para o deserto. Isso aqui é um ato profético. É igual a gente faz quando a gente é batizado. O cidadão é batizado, ele é mergulhado na água, simbolizando o quê? A morte para o mundo
e o nascer para Deus. Aquilo é um ato profético. Então, o animal, quando era confessado sobre o pecado e era levado para o deserto, para que não se houvesse mais culpa, para tirar a culpa. Porque, em linha, está o que Isaías diz, que Jesus sobre si levou os nossos pecados. Então, o pecado era perdoado com a morte do animal e Deus não faz mais menção, não lança mais em culpa. Por quê? Jesus levou as minhas culpas. Ele imporá a mão sobre o bode, confessa o pecado e o bode será lançado no deserto. Ele vai levar os pecados. A ideia que está implícita nessa cerimônia, nesse ritual, é que o bode seria aquele que leva a iniquidade. É que ele está falando aqui. A iniquidade era levada pelo bode. Por isso que ele é bode e emissário. Ele está levando algo. Ele está levando o pecado. É uma simbologia. A gente sabe que o pecado não pode ser levado. Pecado não é algo que você possa colocar sobre alguém, sobre alguma coisa para levar. Pecado é uma questão espiritual, né? Isso aí é apenas uma simbologia. Então, o bode simbolizava o quê? Aquela que Isaías diz de Jesus levar sobre si os nossos pecados. Irmão Samuel, o irmão tem 5 minutos para a réplica. O que o texto de Gênesis ele deixa nítido, Gênesis 3, é o próprio Deus mostrando como que ele vai tratar com o pecado. E ele está nos demonstrando em Gênesis 3 que ele vai fracionar as responsabilidades, assumindo parte das responsabilidades daqueles que o aceitam como Salvador, porém a responsabilidade do inimigo vai sobre o inimigo. Isso é nítido em Gênesis 3, e a serpente, representando o inimigo, faz isso. Agora, com respeito a esta pergunta e este verso, a ação de colocar a mão sobre a cabeça do animal é uma simbologia de transferência de culpa. Então, a partir do momento que o sacerdote coloca suas mãos sobre aquele animal, a culpa dos pecados, né, a impureza que estava no santuário já purificado, agora passam simbolicamente para este animal. E agora, por que isso não acontece com o primeiro bode, aquele que é sacrificado? Porque não existe imposição de culpa. Então, a gente tem que se apegar com esses detalhes, e não adianta a gente... heresia, se a gente despreza os detalhes que o texto quer transmitir para nós. Então, qual é o detalhe? Quando o bode vivo colocado é uma simbologia de transferência de pecado. Por que não acontece com o bode que é sacrificado? Porque na simbologia ali do santuário, desse dia da expiação, o pecado do povo já está dentro do santuário. Então, existe dentro da distribuição das atividades no santuário, a atividade que eles vão chamar de contínua, que é feita durante todos os dias do ano. Então, o pecador ele vai confessando ao longo do ano os seus pecados, e quando eu confesso o meu pecado, e aqui fica uma pergunta, né? Quando eu confesso o meu pecado, este pecado ainda é meu ou Jesus assume ele? Porque para mim dizer que o bode, que é uma representação de Satanás, ele está morrendo em meu lugar, eu tenho que admitir que, mesmo eu confessando o meu pecado, ele ainda está sobre mim? Não. O pecado, a partir do momento que eu confesso, já não é mais responsabilidade minha. Se eu, com sinceridade de coração, confessar meus pecados, eles saem de mim e eles são transferidos simbolicamente para o santuário. Então, quando sai do santuário e vai para o bode, não é os meus pecados que ele está levando. Ele está levando a responsabilidade, conforme Gênesis 3, dele. Nós vemos aqui o salmista, ele vai nos dizer, né? Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido, porque a tua mão, né, pesava sobre mim. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, quando que o servo, aquele que aceita Jesus, tem o seu perdão? A partir do momento que ele confessa. Daí, este pecado já não está mais sobre mim. Tanto é isso que o texto, o verso 20, né, Levíticos 3, 20,
ele vai dizer nitidamente, que não pode ser ignorado o verso, né? Antes do bode que vivo chegar, ele vai dizer assim: havendo, pois, acabado. Como que eu posso me deparar com essa palavra e não parar para pensar nela? Havendo, pois, acabado de fazer expiação. Então, quando o bode vivo, que é símbolo de Satanás, surge na cena, o texto é nítido: havia acabado a expiação. Então, a culpa que vai sobre este bode já está lá em Gênesis 3. É a culpa que cabe a ele. A culpa que cabe ao Filho de Deus, esta sim foi levada por Jesus pelo seu sangue, né? Mas o verso 20 tem que ser lido muitas vezes: havendo, pois, acabado de fazer expiação. Agora, como que eu posso... Acabou ou não acabou? O texto bíblico diz que acabou. Então, se o verso 20 diz que ainda existe alguma coisa acontecendo naquela cerimônia da expiação, mas não é alguma coisa relacionada ao meu pecado pessoal, porque aqui o verso 20 diz: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar,